Dando continuidade à nossa série aqui no Evangelho de Marcos, eu estarei lendo os versículos de número 18 ao 22 do capítulo 2 de Marcos. Acompanhe comigo, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. Que o Senhor, nesse momento, possa tomar cativa a nossa atenção para aquilo que vai ser lido, explicado e aplicado a nós, como igreja do Senhor. Ilumina a nossa mente, nos ajude, Pai, a compreender o que o Teu texto está dizendo ao nosso coração nessa noite. Tenha compaixão de nós, Pai, fale conosco, que possamos sair daqui alimentados pela Tua Palavra, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Irmãos, como nós temos visto na nossa série do Evangelho de Marcos, João Marcos foi intérprete do apóstolo Pedro. Ele viu, ele ouviu o que Pedro falava, fazia, e então ele foi escrevendo esse Evangelho. Essas boas novas foram escritas para os crentes que estavam sendo perseguidos em Roma, pelo cruel império romano de sua época, como também para os poderosos que negavam o senhorio de Jesus Cristo. E isso era muito comum, porque como seria possível aqueles homens poderosos que comandavam exércitos se prostrar diante de um homem e de um Senhor que havia sido pregado numa cruz vergonhosa? E foi com esse objetivo que Marcos escreveu. Ele tinha um propósito de confortar aquela igreja, pregar Cristo aos perdidos e de provar que o Jesus humilhado naquela cruz maldita era de fato o Salvador do mundo. Depois que Jesus salvou e chamou Levi para ser seu discípulo, comendo ali com os pecadores, os publicanos, como nós vimos no texto anterior, capítulo 2, versículos de 15 a 17, a passagem de hoje nos mostra um terceiro confrontamento de Jesus contra aqueles homens religiosos, ao responder acerca do jejum que era praticado por eles.
Essa é a terceira narrativa, o terceiro momento, a terceira história de 5 que Marcos escreveu, que exalta a autoridade de Jesus em oposição àqueles homens que estavam o perseguindo. Jesus respondeu aos seus opositores que o reino de Deus era incompatível com o judaísmo farisaico, o sistema religioso predominante, a velha religião que aqueles homens seguiam. E isso nos fará entender mais nitidamente que a igreja do Senhor não deve se conformar, se submeter a nenhum tipo de religiosidade legalista, meros e externos rituais religiosos. E é isso que nós vamos buscar compreender melhor nessa pregação, por meio desse encontro aqui de Jesus com essas pessoas. Assim sendo, proponho o seguinte tema: a incompatibilidade do reino com a antiga religião, com o velho sistema. Nós vamos ver como o reino de Deus ele é incompatível a essa tradição, a esse sistema, a essa religiosidade que esse povo estava vivendo aqui. Porque o reino apresentado por Cristo é incompatível com a antiga religião desses homens. Ele é incompatível, irmãos, em primeiro lugar, porque o reino apresentado por Cristo é um reino de abundante alegria, como vocês podem ver aí na Bíblia de vocês, versículos de número 18 a 20, está escrito assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O texto começa nos dizendo que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Irmãos, esses dois grupos apresentados aqui representavam a antiga ordem, que ainda observava as práticas tradicionais. Mas o que era esse jejum? O jejum mencionado era feito pela privação temporária, total ou parcial de alimentos, em sinal de luto e pranto, em que o penitente se humilhava diante de Deus. Esse povo ficava sem comer, sem se alimentar, em luto e em pranto. O grupo dos fariseus, os religiosos que buscavam salvação pelo rigoroso cumprimento da lei, jejuavam não apenas no chamado dia da expiação, que era um dia que todo o povo era chamado ao arrependimento, a levar sacrifícios aos sacerdotes, como era exigido na palavra. Mas esses homens faziam voluntariamente 2 vezes por semana. Eles viviam jejuando, irmãos. Às segundas, às quintas-feiras, e eles jejuavam por horas com o intuito de obterem perdão e de conseguirem algo da parte de Deus. Essa era a motivação do coração deles. Não crendo e esperando na graça, porém confiando em seus
esforços em seus próprios méritos, um jejum orgulhoso. Esses homens ficavam nas praças, realizando rigorosos jejuns, abatidos, com vestes, muitas das vezes rasgadas, com cinzas sobre a cabeça, para que todos pudessem passar e olhar. Olha o quão espiritual ele é. Era um jejum apenas para chamar a atenção, externo, orgulhoso, para obter algo de Deus, fazer uma espécie de troca com Deus. Já os discípulos de João, eles estavam possivelmente jejuando aqui porque João estava preso, e eles estavam tristes por isso. Assim, Marcos nos informa que alguns perguntaram a Jesus o motivo de seus discípulos não jejuarem. Jesus estava num banquete, se alegrando com seus discípulos, comendo, bebendo, se alegrando, e esse povo lá fora fazendo esse jejum forçado, atônito. E pela influência dos fariseus sobre o povo, esses alguns aqui podem ter sido influenciados por eles, já que os fariseus, eles influenciavam a mente do povo e a religião predominante na época. Então, no versículo 19, Jesus lhes responde com uma pergunta retórica, ao lhe apresentar uma festa de casamento. Então eles estavam perguntando algo sério, em luto, e Jesus mostra para ele um momento de alegria, de maior alegria na vida de um homem, uma festa de casamento, lhes dizendo: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com ele? E ele responde: não podem enquanto o tem consigo. Irmãos, eu acredito que aqui tem muitas pessoas, muitos irmãos que já se casaram, e o momento do nosso casamento é um dos momentos mais importantes, mais felizes da nossa vida. E Jesus então leva esses homens a refletir sobre isso. É um momento que nós recebemos a família, os amigos, com muita fartura, os convidados. Ou seja, como podem os convidados do noivo fazerem desfeita em uma linda e farta festa de casamento? Irmãos, a função dos convidados nessas festas, que dentro desse contexto aqui duravam 7 dias, era uma festa que durava muitos dias, com muita comida, muita bebida, muita alegria. A função dos convidados era comer e se alegrar com os noivos. Jesus então confronta aquela gente, dizendo que em um momento de festa ninguém deve estar em luto, em pranto, em choro. Como vocês vão jejuar dessa maneira no momento de alegria? Eles estavam em luto no momento festivo, eles estavam em prantos, e enquanto o noivo, o Senhor da graça, estava diante deles, eles estavam o ignorando e cumprindo um mero ritual, na tentativa de buscar o favor de Deus. O noivo, Cristo, o Senhor, a alegria do reino, estava diante daqueles homens, e eles estavam jejuando em luto. Não conseguiram entender a riqueza e a alegria daquele momento. Diante desse cenário, Adolf Paul disse: conservar as tradições judaicas do jejum significaria para eles manter as lâmpadas acesas
depois que o sol nasceu. Irmãos, no raiar do dia, ninguém precisa mais ligar lâmpadas. Cristo estava com eles não necessitavam das velhas tradições, mas do Cristo vivo. Porém, não enxergaram isso. Desse modo, como seus discípulos poderiam ficar tristes diante da salvação, dos milagres, das maravilhas operadas por Jesus? Eles estavam lá acompanhando Jesus e vendo tudo isso, e estavam se alegrando. Não era tempo de jejuar. O noivo havia chegado e o noivo estava presente. Ele estava dizendo que não fazia sentido que os seus jejuassem na sua presença, diante do Salvador, do dono da vida e da verdadeira alegria do reino. O reino, enfim, havia chegado, estava diante deles, e Jesus era a plena alegria do reino. E no versículo 20, Jesus lhes disse mais: chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ou seja, quando o noivo for tirado brutalmente da presença deles, o jejum então era cabível. Eles só vão jejuar quando eu não estiver mais aqui, é o que Jesus estava dizendo. Jesus, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, está falando da sua própria morte, morte de cruz, como disse o profeta Isaías, que ele seria cortado da terra dos viventes. Logo seus discípulos enfrentariam o luto momentâneo e a ausência física de Jesus. Aí sim, era tempo de jejuar. E isso os faria jejuar não como aquele sistema religioso antigo, mas os faria jejuar com uma nova perspectiva para o sustento da fé da caminhada, para o crescimento espiritual deles, para a vigilância, a contrição, genuíno arrependimento, a força e a sensibilidade na caminhada cristã. Os discípulos de Jesus e a igreja de Cristo passaria a jejuar de maneira diferente. É nesse sentido que a igreja do Senhor encara o jejum, não como meio de obter redenção, porque ela já foi remida pelo sangue do Cordeiro, não como mero ritual religioso externo para ganhar a atenção e a admiração dos homens, como eles faziam, não para adquirir méritos diante de Deus. Contudo, o crente em Cristo jejua em adoração ao Deus único e verdadeiro, em gratidão pela salvação já recebida pela graça, mediante a fé, e para que possa suportar a caminhada até que o noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, volte para buscar para sempre a sua noiva, a sua amada igreja, como comentou William Hendricks. Para aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, a atitude apropriada do coração e da mente não é de tristeza, mas de alegria. Foi para trazer tal alegria abundante que Jesus veio à terra. Queridos, por meio de sua morte sacrificial, trouxe salvação completa e de graça. Além do texto nos mostrar que o reino apresentado por Cristo é um reino de abundante alegria, porque o reino apresentado por Cristo é incompatível com aquela antiga religião. Ele é incompatível porque, segundo
em último lugar, o reino apresentado por Cristo é um reino de novidade no Espírito Santo, como está nos versículos de número 21, 22, por favor, olhe para a sua Bíblia, está escrito assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que quer dizer isso aqui para a gente? Após Marcos ele fazer um relato da resposta de Jesus aos religiosos por meio do ensino da festa de casamento, aqui ele nos mostra Jesus utilizando duas ilustrações comuns ao povo para reforçar a ideia de que o novo havia chegado. E Jesus começa dizendo no versículo 21 que ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova ela repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Eu não sei aqui se os irmãos já costuraram ou costuram, mas não é indicado que você pegue um pano que está novo e remende com um pano que está velho. Ou seja, as pessoas não faziam esse remendo porque na hora de lavar a roupa, o remendo novo, o pano novo, ele encolhia e acabava estragando, rasgando a outra parte da roupa, a roupa velha. E ele continuou no versículo 22, dizendo: ninguém põe o vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho estourará os odres. Os odres eram aquelas bolsas de couro feito com couro de cabra ou de carneiro que armazenavam vinho na época. Ou seja, se o vinho novo que ainda não estava fermentado fosse colocado numa vasilha, numa bolsa de couro velha, quando esse vinho começasse a fermentar, essa bolsa ela iria se expandir, o vinho iria forçar a vasilha e ela, por ser velha, iria romper, o vinho ia ser perdido, o odre ia ser perdido. Jesus estava ensinando aqui que as antigas estruturas, a tradição, o sistema religioso da época, o costume daquele povo não tinha capacidade alguma de suportar o novo, o Cristo vivo, a chegada do reino de Deus. Jesus estava trazendo uma novidade que não poderia ser confinada, suportada pelas antigas formas. Os ensinamentos de Jesus transtornaram as tradições dos escribas e fariseus. E sobre o jejum, por exemplo, não cabia mais em uma antiga religião o jejum praticado pelos discípulos de Jesus. Os religiosos não entendiam que Jesus era o novo que estava diante deles e assumiu o papel de testador de uma nova aliança. Não era uma outra aliança, mas o renovo da aliança. Ele trouxe um reino que não era posto em prática por meros rituais externos, todavia por grande mudança e devoção interna. Não era algo que poderia se mascarar. Uma mudança em Cristo, ela é interior, de
dentro, que flui de dentro para fora. Queridos, Jesus exige dos seus uma mudança profunda de mentalidade. É tolice continuar com os velhos rituais cheios de religiosidade, enquanto Deus está à procura dos que o adoram em espírito e em verdade, irmãos. O reino apresentado por Cristo é incompatível com as velhas práticas obrigatórias e legalistas. Os que seguem o Senhor e se relacionam intimamente, verdadeiramente com Deus, pela graça, o faz com liberdade, com alegria, com paz, com ousadia e com liberdade no Espírito Santo, não com aquele pesar que aqueles homens praticavam. Diante do que foi exposto, irmãos, quais são os desafios que esse texto nos apresenta hoje? Em primeiro lugar, abandone de uma vez por todas a religião do medo. Pessoas que vivem seguindo uma religião debaixo de medo, de opressão, de escravidão, de coisas forçadas, cerimônias, rituais que não tem nada a ver com o reino de Cristo. Abandone as antigas formas de se achegar a Deus, não por sacrifícios, mas pela graça, quando nós cremos por meio de Cristo, o único Senhor e Salvador da nossa vida, é que possamos nos achegar a Deus. Abandone o tradicionalismo retrógrado, a religiosidade sem vida, os rituais meritórios, o legalismo barato. Creia, siga e viva em real comunhão com Cristo, na presença do Espírito Santo. Viva o reino de liberdade, paz e alegria. As normas e regras meramente humanas e sem compromisso com Cristo e as Escrituras não podem te salvar e te santificar. Cristo pode. Irmãos, o cristianismo não é um conjunto de regras, de normas, mas é liberdade em Cristo. Nós não buscamos cumprir regrinhas para sermos salvos ou aceitos. Deus, pela sua graça, nos salva em Cristo mediante a fé, para vivermos agora em alegria, em regozijo, e nós vivemos em santificação, em gratidão, em amor pelo que Ele fez por nós. As outras religiões não compreendem a graça. Elas estão presas nos antigos esquemas. 2. Se você pertence a alguma religião que te impõe algum tipo de medo, pressão, exige de você algum tipo de sacrifício, penitência ou esforço para que você se achegue e agrade a Deus, uma religião que enaltece a tradição acima ou em igualdade com a palavra de Deus, te obriga a cumprir coisas que não fazem parte da Bíblia e do Evangelho da Graça. Uma religião que te cobra e te envolve em rituais, práticas, cerimônias, na tentativa de obter favores de Deus, ou te diz que você precisa cumprir, por exemplo, perfeitamente a lei, para que Deus possa te salvar, se você está acorrentado, ou ainda existe resquícios dessa religião nos seus corações. Arranque isso,
fuja, corra sem medo, sem remorso, para bem longe e abrace o Evangelho da graça, esse Evangelho que está sendo exposto aqui por meio do Senhor Jesus Cristo. 3. Faça isso o mais rápido possível, se você crer no Senhor. O Senhor Jesus morreu por ti por graça, para te libertar das presas do diabo, do engano do mundo, do pendor, do peso da carne, das correntes do pecado e também da cegueira da falsa religião e do falso evangelho, que porventura pode estar te aprisionando ou tentando te seduzir. Em quarto lugar, comece a fazer isso orando. Pastor, como que eu começo a fazer isso? Comece orando, clamando a Deus por libertação e coragem, abandonar as antigas estruturas, os antigos costumes, a religiosidade, a tradição que não agrada a Deus. É difícil, irmãos, mas clame, peça coragem, peça ajuda a Deus, peça a Ele para iluminar a sua mente e desprender o seu coração das ilusões. O que acontecia no Antigo Testamento, irmãos, eram sombras de uma realidade que haveria de vir. Essa realidade já veio, é o Senhor Jesus Cristo. Não devemos ficar presos nas amarras do passado e de uma religião, de uma religiosidade inútil. Continue lendo, examinando com mais profundidade as Escrituras, para que vocês possam conhecer mais profundamente esse Evangelho da graça. Peça que Ele te dê desprendimento, para que você se volte para a verdade e fique nela. É muito difícil a gente nos desprender de algo, deixar o velho, esse algo, em detrimento, em favor do outro. Peça força a Deus. Pode ser que você não deixe a falsa religião por causa da família. Pastor, toda a minha família está numa religião que não condiz com o verdadeiro Evangelho e eu preciso continuar nela, eu preciso seguir nela, eu preciso honrar minha família, eu preciso morrer na religião que eu nasci, que eu pertenço. Meus queridos, em nome de Cristo, para que você tenha uma fiel, uma íntima, uma profunda, uma pura comunhão com Deus, com o Senhor, você deve abandonar os antigos preceitos, mesmo que a sua família não tenha abandonado. E isso é maravilhoso. Aqueles que virão, os próximos familiares, terão acesso a esse glorioso Evangelho. Pode ser que você tenha dificuldade de abandonar os amigos, gosta dos irmãos, do líder religioso. Irmãos, abandone e corra para Cristo. Talvez você tenha medo de ficar mal falado. Fulano foi para o Evangelho, mudou de religião. Ser excluído, perder crédito, posição social. Muitas pessoas continuam presas porque têm medo de sofrer perseguições, retaliações, e não abandonam por amor de Cristo. Eu falo para você nessa noite: abandone o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. Ele requer tudo de nós. Se quisermos seguir apenas a Cristo, isso irá nos custar tudo. Abandone, que Deus cuidará de vocês. Peça ajuda a um irmão ou um pastor que seja sério, que tenha um compromisso com a Bíblia,
Pastor, eu estou preso em falsas doutrinas, em costumes e tradições e comportamentos meramente humanos. Um irmão sério e um pastor bíblico pode te ajudar lendo, estudando, examinando a palavra de Deus. Peça ajuda, continue ouvindo a sã doutrina, o Evangelho da Graça. Para que você viva o novo, você precisa abandonar o velho. É difícil, irmãos, mas nós precisamos abandonar. Para você viver em Cristo em plenitude, você precisa deixar o peso que te prende. Deixa essa tralha toda para trás. Foi isso que a reforma fez. Deixa esse peso, esse engano, essa falsidade, essa mera religiosidade, essas amarras, essas correntes. Deixa essa tralha toda para trás para vivermos o Evangelho da Graça puro, bíblico, santo, que gera vida em nós. Não pranto, morte, dor, aflição, que estava subjugando aqueles religiosos que se encontraram com Cristo. Nessa noite, irmãos, creio eu que o Senhor nos encorajou a abandonar e se acautelar da religiosidade, do apego ao tradicionalismo em detrimento do verdadeiro Evangelho do Reino. Fique de pé. Nesse momento eu quero orar pela sua vida.